Olá, amados irmãos, que prazer estar de novo com vocês aqui nesse canal da Obra na Amazônia. Eu sou Jeremias Castilho, da Igreja em Boa Vista, Estado do Roraima, e estou aqui para dar continuidade ao nosso programa Livro na Minha Mão. Nessa oportunidade, desse maravilhoso livro que tem por título O Amor, o Elo da Perfeição, do autor André Dong. E eu quero compartilhar com vocês o capítulo número 2, que tem por título O Ministério da Reconciliação. Antes eu quero pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, dar like nesse vídeo e também deixar o seu comentário para nós, por favor, e também ativar o sininho, amém? Para que essa palavra chegue a outras pessoas. A cita base desse capítulo é 2 Coríntios capítulo 5 e especificamente o versículo 18 e 19, que diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, que tudo isso aqui provém de Deus. E isso aqui é impressionante porque quando nós falamos de reconciliação é porque houve uma ofensa. E realmente a humanidade inteira ofendeu a Deus. O homem, ele ofendeu a Deus, transgrediu a lei de Deus. E isso tornou o homem inimigo de Deus. Mas Deus, que foi ofendido, ele foi em busca do homem. Ele não imputou aos homens as suas transgressões, permitindo assim a substituição do homem. O homem, ele deveria morrer. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus não exigiu a morte do homem. Tudo contrário, ele permitiu a substituição do homem por animais como novilhos, boi, pombinhos, né? Que poderiam ser sacrificados como holocausto, né? Substituindo o homem, e dessa maneira a ira de Deus era apaciguada. Então tudo isso, irmão, provém de Deus. É misericórdia de Deus que nós hoje possamos ser reconciliados. Por outro lado, quero destacar que o apóstolo Paulo, que escreveu essa porção aqui, quando ele escreveu essa porção, ele tinha em mente a figura do tabernáculo e usa a figura do tabernáculo para descrever a nossa vida, a nossa progressão, né, na vida de Deus, na nossa experiência com a reconciliação de Deus. Pois no versículo 1 ao 4 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão, eterna no céu. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, Paulo aqui, ele está usando a figura do tabernáculo para mostrar o progresso da vida cristã, da salvação de Deus em nós e, especificamente, nossa experiência de reconciliação. Gradativamente nós devemos avançar. Então, quando nós tomamos como referência a figura do tabernáculo, descrita lá no livro de Êxodo, nós podemos perceber, irmão, que esse tabernáculo ele estava foi estruturado por Deus em 3 partes, né? A primeira parte é o átrio exterior, chamado átrio exterior, que nessa parte existiam 2 móveis, então 2 utensílios, que um era o
altar de bronze e o outro era a bacia de bronze também. O altar, ele era feito de bronze e esse material, ele representa o juízo de Deus, a justiça de Deus, o julgamento de Deus sobre a terra. E nesse altar era colocado o sacrifício, o holocausto, para que a ira de Deus fosse apaciguada. Então Deus permitiu que o homem pudesse ser substituído por um animal. E aí as pessoas, o pecador, ele deveria levar a sua oferta de holocausto, sendo um animal sem defeito. Ali ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal para que houvesse a identificação do oferente, do ofertante com a oferta. E assim acontecia a substituição. Daí para frente, aquele animal passava a representar o pecador. E ele era tomado nas mãos do sacerdote, era desfolado, o sangue dele era esparcido ali no altar, né? E o corpo ele era cortado e colocado junto com a lenha para arder ali no altar. Isso representa a morte de Cristo na cruz. Ele, como nosso Cordeiro, ele nos substituiu, ele morreu por nós. Nós que somos pecadores, nós que falhamos, nós que deveríamos morrer, mas Cristo, ele nos substituiu, morrendo em nosso lugar, derramando seu sangue, amém? E se tornando uma oferta que agradou o coração de Deus. Por outro lado, nesse ato exterior, na experiência desse ato exterior, também nós encontramos uma bacia onde os sacerdotes ele tinha que lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Para quê? Para que pudessem entrar ao lugar santo, pudessem progredir, né? Entrando a segunda seção desse tabernáculo, que é o lugar santo. Por ser santo, eles não poderiam entrar de qualquer maneira sujo, então eles tinham que se lavar na bacia. E esse lavar representa, por um lado, o sangue de Cristo que nos limpou, nos lavou dos nossos pecados, né? Na qual nós obtemos a redenção. E por outro lado, ele também representa o lavar da água da palavra. O Senhor quer nos purificar para que nós passemos a servir ao Senhor. Então, irmãos, sob o ângulo da nossa experiência com a vida cristã, em nossos primeiros passos, nós encontramos a cruz de Cristo, o sacrifício de cruz, né? Encontramos a obra de redenção do Senhor, e esse se tornou o nosso holocausto, né? Que foi o nosso substituto diante de Deus, Senhor Jesus. E o Senhor, ele estabeleceu esse princípio no livro de Levíticos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós vemos a determinação de Deus, como ele tinha que fazer aquele ritual do sacrifício. Mas tudo isso seria sombra e figura do que ia vir, que era Cristo. A realidade desse sacrifício é Cristo. Louvado seja o Senhor. Por outro lado, prosseguindo, né, na nossa experiência, essa bacia, como eu já falei, ela também era de bronze, né? E o bronze, como eu já falei, representa o juízo de Deus. Por isso o homem precisa ser lavado, ser limpo, né? Para que o Senhor possa aplicar a sua justiça em nós. E para isso o Senhor deixou o sangue de Cristo, né? Esse sangue nós podemos fazer uso dela, nos arrependendo, voltando ao Senhor, e dessa maneira nós temos a aplicação dessa bacia a ser limpo para progredir, né, na nossa experiência de reconciliação com o Senhor, e assim poderíamos estar praticando aquilo que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: tais fostes algum de vós, mas vós já fostes lavados, fostes santificados e
e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor, pela sua morte na cruz, Ele nos santificou, Ele nos lavou, Ele nos justificou, Ele também nos santificou. Dessa maneira nós podemos dar continuidade à nossa experiência, né? Gradativamente avançando na nossa experiência com o Senhor. E na seguinte sessão existia o que era o lugar santo, que representa um ambiente de serviço a Deus, onde aqueles que já tinham passado pela experiência do átrio, de ser regenerado, de ser santificado, de ser lavado, de ser justificado e santificado, poderiam então oferecer um serviço a Deus. Na nossa experiência, irmão, nós também podemos servir ao Senhor, desde que nós tenhamos passado essa experiência, né, de ser lavados, justificados, santificados pelo Senhor. Agora nós podemos ter a experiência de poder ser útil ao Senhor e oferecer um serviço a Ele na igreja. E isso mostra a nossa necessidade de crescer, porque por um lado, o crescimento em vida, ele nos leva a servir ao Senhor. E, consequentemente, servir ao Senhor também nos leva a crescer em vida. Como fala em Malaquias, capítulo 3, versículo 17 ao 8, um cristão que não serve, irmão, ele não cresce em vida. Então, e consequentemente, um cristão que não cresce em vida não tem como servir ao Senhor. Então, que nós possamos cada dia almejar e buscar o crescimento de vida na palavra, na nossa comunhão com o Senhor, para que por meio desse crescimento da vida de Deus em nós possamos oferecer um serviço ao nosso Deus. Amém? Dentro desse lugar santo existiam também 3 móveis, 3 utensílios. Por um lado existia a mesa dos pães, né? Isso está em Êxodo capítulo 26, 35 e Êxodo 36. E também existia, nesse lugar santo, existe um candelabro de ouro, né? E também existe o altar de incenso, para pôr incenso. 3 utensílios, são figuras, mas tem um significado espiritual que tem muito a ver com a nossa experiência de servir ao Senhor. Por um lado, a mesa dos pães, ela representa a nossa comunhão com o Senhor do partir do pão. Os pães representam o corpo de Cristo, que ele foi quebrado, né? Foi moído para se tornar o nosso alimento. Quando nós tomamos o Senhor no nosso dia a dia, nós estamos tendo a realidade de comer o Senhor. E no dia domingo, quando nós partimos o pão, nós testemunhamos da nossa comunhão e do que é o Senhor para nós. Ele é o nosso alimento e Ele é o nosso sustento. Por outro lado, também pode ser tipificada essa mesa dos pães com a nossa reunião de EFCM, que são grupos familiares de cuidado e multiplicação, reuniões pequenas onde nós alimentamos as pessoas, os convidados, né? E representada por aqueles pães daquela mesa, o sacerdote, ele devia trocar os pães diariamente para que fossem pães novos, né? E o pão ali é o alimento, significa a palavra de Deus. Nós, como servos de Deus, como sacerdote, precisamos labutar em Cristo, na palavra do Senhor, dia após dia, cada dia, para termos alimento com a qual suprir os irmãos. 12 pães é um número completo, 12 representando um número completo de irmão, um número perfeito. E as nossas reuniões de casa, de GFCM, elas têm essa característica. São reuniões pequenas para que cada irmão possa compartilhar uma porção de Cristo, possa se alimentar com uma porção adequada da palavra do Senhor. E isso era praticado na igreja no princípio, em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 46, mostra que a igreja compartilhava cada dia o pão, não somente o pão físico, mas também o pão espiritual. Eles partiam o pão de casa em casa e também com singeleza e alegria e simplicidade. Eles comiam de Cristo, tinham comunhão. Isso, irmão,
representa o viver de igreja, o viver de comer a Cristo, viver de comer a palavra do Senhor, ter comunhão, de simplicidade e rica comunhão. Esse viver de comer, de alimentar, de ter comunhão, nos leva a ter uma base para nós podermos oferecer um serviço ao Senhor. Por outro lado, nós também vemos na experiência do lugar santo, ali também estava o altar de incenso, o altar que era para pôr incenso. Nesse altar era colocado incenso e quero destacar que era um incenso que era fino, era um incenso que era moído e era esparcido sobre brasas, para que ele se tornasse uma fumaça, uma fragrância agradável que subia na presença do Senhor. Esse altar tem simbologia com as nossas orações. No livro de Apocalipse, capítulo 5, ele mostra, no versículo 8, diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Então nós vemos aqui uma figura que os anciãos e os seres viventes, os 24 anciãos, eles tinham taças, e essas taças eram as orações dos santos. Essas taças, no versículo seguinte, também mostra que, no versículo anterior, versículo 3, mostra que era também acrescentado incenso, e esse incenso representa Cristo. Lá no livro de Levítico, o incenso é uma figura que representa Cristo. Isso quer dizer, irmão, que as nossas orações devem conter Cristo. Cristo deve ser o conteúdo das nossas orações. Para quê? Para que as nossas orações não sejam orações superficiais, de só petições por coisas terrenas, coisas para nós, né? Não se tornam só umas petições. Quando Cristo é o conteúdo da nossa oração, a nossa oração se torna uma oração pelo reino. Nós podemos, como igreja, reunir e declarar: venha o teu reino à terra, Senhor. Nós então passamos a ter uma oração que vela pelos interesses do Senhor nessa terra. E esse Cristo acrescentado às nossas orações faz com que as nossas orações possam subir diante da presença do Senhor, como disse Salmo 141, versículo 2. É necessário que as nossas orações possam ser cheias de Cristo para que elas possam chegar na presença do Senhor. E em Efésios capítulo 6, versículo 18, mostra que essas orações, elas não devem ser livianas. Nós precisamos orar em todo o tempo, com oração, com súplica, no Espírito. Então, quando nós desfrutamos do Senhor, invocamos o nome do Senhor, dependemos dele para orar, essa oração se torna uma oração espiritual e chega assim nos ouvidos do nosso Deus. Amém? Por outro lado, meus irmãos, avançando nessa experiência do lugar santo, também existia outro móvel, que é o candelabro de ouro. Esse candelabro, ele representa a palavra que nós temos hoje em dia, que é a palavra de Deus e a palavra profética. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz que temos tanto assim a mais confirmada palavra profética, e a qual nós fazemos bem em atendê-la até que o dia clareie, né? Como uma tocha que brilha em lugares tenebrosos. Então nós estamos vivendo tempos de trevas, tempos tenebrosos, né? Mas louvado seja o Senhor que nós temos a palavra profética, e ele é luz para nós. Ele é como uma tocha que pode, anteriormente, as tochas eram utilizadas para ir iluminando o caminho, para ver o caminho onde as pessoas iam andar na escuridão. Então nós hoje, embora estemos vivendo um mundo cheio de trevas, nós podemos andar na luz, nós podemos andar no caminho do Senhor, porque nós temos a palavra profética, e ela é uma lâmpada, uma tocha, uma luz que brilha
e dissipa trevas. Ela não apenas nos dá uma luz, iluminando a nossa vida, a nossa condição, ela também mostra o caminho em que nós devemos andar. É por isso que esse candelabro ele representa a palavra profética, e como disse o livro de Pedro, que citei agora, nós devemos atendê-la, fazemos bem em atender a palavra profética. Significa que praticar a palavra que o Senhor está falando para nós hoje. Amém? Senhor Jesus, nesse lugar santo existiam 4 colunas, e essas 4 colunas foram pendurados véus, né? Esses véus, descrito também na experiência ali de Êxodo, mostra que foram bordados querubins que representam a glória de Deus, mostrando a santidade de Deus, né? E essas 4 colunas davam 3 entradas, né? Então o sacerdote ele tinha uma entrada pela direita, outra pela esquerda e uma entrada no meio, que representa, na figura representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu do templo ele foi rasgado, né? E foi o do meio que foi rasgado, mostrando que o Filho foi aquele que morreu por nós, ele foi sacrificado para nos dar esse livre acesso, abrir uma entrada na presença de Deus, representada pelo Santo do Santo. E nós, irmãos, precisamos entender e perceber a seriedade da santidade do Senhor. Quando o Davi teve que trazer a arca, né? A arca foi levada e estava em mão do povo filisteu, ele ordenou um pessoal para trazer a arca e aparelhou carro de boi para trazer a arca. E a arca estava sendo trazida e o boi tropeçaram e a arca ia cair. Ali vemos a figura de um personagem chamado Uzá, que ele tentou impedir que a arca caísse em terra, estendendo a sua mão para segurar a arca. O que aconteceu foi que na hora ele foi fulminado pela glória do Senhor. A ira do Senhor acendeu sobre Uzá e ele pereceu ali bem junto com a arca. Então nós vemos ali, irmão, quão sério é tocar nas coisas do Senhor. É por isso que o serviço ao Senhor ele tem que ser feito com santidade, com temor, porque Deus é fogo consumidor. Deus é um Deus maravilhoso, Ele nos convida, né? Aquela experiência daqueles 4 colunas representa o ministério da reconciliação, representa nós como ministro, convidando as pessoas para entrar na presença do Senhor e para servir na presença do Senhor. Mas por outro lado, nós assim mesmo precisamos alertar e mostrar que servir ao Senhor é um assunto sério, representado pela arca, e que o testemunho do Senhor ali na arca ele é algo muito sério e nós precisamos nos manter em santidade, em temor, para poder oferecer um serviço ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, que no livro de Hebreus, né, capítulo 10, versículo 19, mostra assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 ao 20. Amados irmãos, hoje nós temos intrepidez, aleluia, para entrarmos sim no Santo do Santo. Mas essa intrepidez, essa ousadia é por causa do sangue. Já que a palavra mostra, né, que sem remissão, sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecado. E remissão significa redenção. Foi aquilo que foi conquistado por Cristo lá na cruz. Ele pagou o preço por nós. Nós éramos dele, ele nos criou, mas o homem foi logrado por Satanás, foi perdido, extraviado por Satanás,
através do pecado, e Cristo na cruz pagou o preço para nos resgatar, quer dizer, nos trazer de volta a Deus. E o preço só foi a sua própria vida, quando Ele derramou o seu sangue. E por isso eu disse aqui que nós temos sim ousadia e intrepidez para entrar no lugar santíssimo, no Santo do Santo, mas é pelo sangue de Jesus. O nosso Deus é santo e Ele determinou na sua santidade princípio pela qual nós devemos andar e nos conduzir para servir ao Senhor. Oh Senhor, louvado seja o Senhor, amados irmãos. Hoje esse lugar santíssimo, esse Santo do Santo está em nosso espírito. O Senhor colocou um espírito em nós e o nosso espírito está mesclado ao espírito do Senhor. E isso aí representa o Santo do Santo, que era a parte mais íntima do tabernáculo. Nesse tabernáculo, nesse Santo do Santo, existia a Arca da Aliança, né? Que era de madeira de acácia e revestida de ouro. Tudo isso representando a santidade de Deus. Em cima dela estava uma tampa, né? Dentro dela tinha o que era considerado o testemunho, né? Da aliança de Deus, que era o bordão de Arão que floresceu, era uma porção do maná e também uma das tábuas da lei, representando a aliança de Deus com o seu povo. Mas em cima dessa urna existe uma tampa, e em cima dessa tampa 2 querubins de ouro com suas asas estendidas se tocavam, representando a glória do Senhor. Irmão, no lugar, no Santo do Santo, nesse lugar, é um lugar cheio da glória e do esplendor de Deus. A luz que aí tem não é luz artificial, mas é a luz que vem da glória de Deus, da urna, do ouro que estava ali representando a natureza de Deus. Por um lado, nós vemos o átrio exterior, que ele era um pátio, era aberto, era iluminado pela luz natural. No lugar santo, existe a luz da lâmpada, né? Do candelabro. Mas no Santo do Santo, irmão, a luz que brilha é a luz do nosso Deus. Que nós possamos sempre tocar o nosso espírito, exercitar o nosso espírito, para que sempre a luz do Senhor possa ser vista em nós. A glória mostra a transformação de vida. Ela representa uma transformação de vida. Que essa transformação de vida possa ser vista em nós, amém? Toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos sim no Espírito, quer dizer, na realidade do Santo dos Santos. Hoje, porque no livro de Atos, capítulo 12, versículo 3, disse que ninguém que chama Jesus Senhor ou que invoca o nome do Senhor pode dizer Jesus é anatema, ou anátema, ou então quer dizer que se eu falo o nome do Senhor, se você invoca o nome do Senhor, é por meio do Espírito. E estarmos no Espírito hoje é a realidade, amados irmãos, de estarmos no Santo do Santo. Que nós, dia após dia, possamos ter mais realidade de invocar o nome do Senhor e que nós possamos, cada dia, desfrutar da glória de estarmos no Santo do Santo. Quer dizer, da transformação. Não é uma glória terrena, mas é espiritual, que significa a transformação de vida. Louvado seja o Senhor. Essa foi a nossa porção por hoje, irmão. Espero que você possa compartilhar esse link, esse vídeo, dar like, se suscrever, ativar o sininho e praticar essa palavra. Jesus é o Senhor.